isso, nós demos o título de André Luiz e a realidade espiritual. Porque, na verdade, todas as obras que foram codificadas por Kardec nos trouxeram uma porção de informações, mas o André Luiz, ele trouxe o próprio testemunho do que ele passou, como ele desencarnou, quais foram as consequências que ele levou para o plano espiritual, não é? Então, essa realidade que nós também encontraremos em algum momento, ninguém está com pressa, mas encontraremos, vamos ver como é que ele nos relata, não é? Quem foi André Luiz? Então, André Luiz... precisaria apagar essas luzes aqui, por favor, isso. Ele teria sido um médico na sua última encarnação e muitas das obras psicografadas atribuídas a ele possuem diversas informações biológicas complexas, o que vem atestar que ele teria realmente entrado em contato com a medicina. Acerca da verdadeira identidade em vida da entidade espiritual e considerando que vários pormenores nas obras de André Luiz foram preventivamente alterados a pedido dele próprio, né? Segundo consta a biografia, existem várias teorias no movimento espírita brasileiro em relação a isso, né? Quem teria sido André Luiz encarnado? Existem 3 teorias principais. Existe a teoria Oswaldo Cruz, que ele teria sido o Oswaldo Cruz, e nessa teoria ele teria sido também um médico brasileiro residente no Rio de Janeiro e que teria se dedicado também à medicina. Comparando-se, entretanto, os relatos do livro Nosso Lar com a biografia de Oswaldo Cruz, nós vamos encontrar algumas discrepâncias. Entre elas, o André Luiz relata que foi um filho de comerciante, enquanto que Oswaldo Cruz foi filho de um médico, o Bento Gonçalves Cruz. Oswaldo Cruz teria desencarnado em 1917 de insuficiência renal, quando André Luiz relata que ele desencarnou por uma oclusão intestinal grave, provavelmente entre 1929 e 1930. Existe uma segunda teoria, segundo a qual ele teria sido Faustino Esposel. Essa teoria é defendida por Luciano dos Anjos num livro, ele até escreveu um livro mostrando várias evidências de que André Luiz teria sido esta pessoa, médico também, residente no Rio de Janeiro e muito adepto dos esportes, teria sido presidente do Flamengo durante algum tempo. Dizem as más línguas que se ele tivesse sido vascaíno, ele teria passado menos tempo no umbral, né? Então, e a teoria Carlos Chagas é a versão mais aceita em relação à personalidade de André Luiz. Carlos Chagas faleceu em 1934 e essa versão é confirmada pelo médium Valdo Vieira, que também trabalhou junto com Chico Xavier em algumas obras do André Luiz, depois nós vamos ver isso, né? Nasceu em 9 de julho de 1879 em Minas Gerais e desencarnou no Rio de Janeiro em 8 de novembro de 1934. Médico sanitarista, cientista, bacteriologista e trabalhou como clínico e pesquisador. Atuou na saúde pública do Brasil e iniciou sua carreira no combate à malária. Então nós perguntamos, né? Carlos Chagas, Faustino Esposel ou o nosso André Luiz, quem teria sido? Qual dos 3 ele teria sido? E a gente pergunta, que importa isso? Qual é a importância desse fato? De quem ele foi? O que importa é a obra, é a contribuição que ele nos deu nos seus relatos, né? Agora nós vamos abordar um pouquinho o fato dele adotar o nome de André Luiz, né? Então, este senhor, Hércio Arantes, ele é um pesquisador da obra do André Luiz. Num encontro que ele teve com Chico Xavier, o Chico Xavier, naquele instante, relatou a ele que ele
esperava, o Chico Xavier esperava que ao final da psicografia do Nosso Lar, que a entidade desse o seu nome, né? Quem afinal ditou esta obra para nós? Mas André Luiz, ele se esquivou. Ele disse que futuramente o Chico iria saber por que ele não iria dar o seu verdadeiro nome. E perguntou: como se chama esse rapaz que está deitado aí ao seu lado, que por acaso era irmão do Chico? O André Luiz. Então é esse o pseudônimo que eu vou usar, André Luiz. Depois o Chico ficou sabendo que o problema foi com o... esqueci agora. Foi com o Humberto de Campos, que a família começou a processar o Chico na medida em que ele foi recebendo obras do Humberto de Campos. A família queria ter os direitos autorais, né? Aí o Humberto de Campos simplesmente mudou de nome, Irmão X, né? Então, se vocês em algum momento encontrarem alguma obra do Irmão X, vocês vão saber que trata-se do Humberto de Campos. Como é que o André Luiz se vê na Terra? Então a gente vai ler aqui um depoimento que está no próprio livro Nosso Lar. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção do tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Isso é ele falando dele mesmo, né? Possuía um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Este depoimento está no livro Nosso Lar. Ele contando como é que ele se via, né? Como é que ele fazendo uma análise. Agora vamos ver como é que ele desencarnou. Isso aqui é um trailer do filme Nosso Lar, né? Que apresenta umas coisinhas para a gente ver. Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. A
corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Então, minha gente, acredito que a maioria daqui dos presentes já tenha assistido ao filme Nosso Lar, não é? Então, esse foi apenas um trailerzinho só para a gente recordar algumas coisas que ele relatou no livro Nosso Lar. Nós ainda vamos ter toda uma abordagem. Então, o umbral, vamos ver o que é. Informações dadas por André Luiz sobre o umbral. Segundo Lísias, orientador do André Luiz, a localização do umbral começa na crosta terrestre, sendo uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Então, ele funciona como uma região destinada a nós queimarmos os nossos resíduos mentais. Seria uma espécie de purgatório, né, daquele que a gente conheceu de outra religião, onde se queima o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime desejo de uma existência terrena. Quer dizer, nós ignoramos as bênçãos recebidas por esta existência terrena. Concentra-se aí no umbral tudo que não tem finalidade para a vida superior, ressaltando que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Isso é muito importante. Uma passagem pelo umbral, né? Talvez a gente possa deixar lá algumas coisas que nós não percebemos aqui enquanto encarnados, né? Mas é uma região trevosa, né? Onde nós encontramos vales, encontramos montanhas. O ambiente é extremamente agreste. As plantas e os animais presentes no umbral, porque também há plantas e há animais presentes no umbral, não são vistosos, eles têm uma aparência mais ou menos agressiva, né? As árvores são retorcidas, baixas, não são árvores altas, frondosas, né? Então, todo esse aspecto do umbral está descrito também no livro Nosso Lar. Como é que ele foi resgatado? Depois de 8 anos de sofrimento, ele é resgatado e levado para a cidade denominada Nosso Lar, uma cidade espiritual. Essa cidade apresenta uma organização política cheia de ministérios, de governantes, ou seja, uma organização onde todos os departamentos são atendidos. A cidade, ele relata que era de uma beleza impressionante, com avenidas, alamedas, enfim, uma cidade bela, né? Ele ainda não se furta em descrever as belezas de Nosso Lar, desde a arquitetura dos prédios, das casas, dos imensos jardins, dos bosques, até o mobiliário, a decoração das casas e dos departamentos, dos diversos departamentos. Ele fala também que nas ruas ou nos edifícios ouve-se música suave, música que eleva, que convida a elevação dos pensamentos, né? Principalmente nas reuniões das preces. Então, nós vamos mostrar aqui alguns aspectos da cidade Nosso Lar. O mapa geral do Nosso Lar. Nós temos uma governadoria, que vocês veem aí no centro, né? E depois, ao redor dessa governadoria, alguns departamentos do esclarecimento, da união divina, da elevação, do auxílio, da regeneração e assim por diante. Tá? São esses os principais departamentos.
os ministérios, então. Eu já coloquei só 5, né? Não coloquei todos. Regeneração, união divina, comunicação, elevação, governadoria e o ministério do auxílio. Agora vocês haverão de perguntar, como é que sabe que tudo era assim mesmo, né? Então, aqui no filme Nosso Lar, eles mostram como era o hospital, né, onde o André Luiz foi recolhido, uma pequena mostra de uma alameda, onde as pessoas passeiam, sentam-se, ouvem música, refrescam-se e assim por diante. Música ali no ambiente, as pessoas sentam-se na grama junto a um lago, né, uma região lacustre, e mostra também animais no mundo espiritual, porque os há. Aqui, André Luiz passeando com sua mãe, ele teve o privilégio de ter a visita da mãe dele. A mãe dele foi uma das responsáveis pelo resgate do André Luiz, né? As preces que ela fazia por ele conquistou a simpatia, conquistaram, né, a simpatia dos governantes de Nosso Lar, e ele foi então resgatado para essa região. E ele teve o privilégio de receber a visita. Pode ser. A visita. E aqui nós temos também uma importante localização, uma importante estrutura de Nosso Lar, o Rio Azul, no Bosque das Águas. André Luiz descreve o Bosque das Águas como sendo uma das mais belas regiões de Nosso Lar, com estradas largas, bancos confortáveis, luzes e árvores frondosas. O Rio Azul é de grandes proporções e ele é magnetizado, é uma água muito leve e medicamentosa, né? Ela serve inclusive de alimento. Gente, quem quiser ir para o Nosso Lar vai se alimentar de água. Então vamos pensar bem no caso, tá bom? É água o alimento lá, tá certo? Então vamos pensar bem o que a gente vai fazer. Essas águas circulam e oferecem esses medicamentos e esse alimento para os vários departamentos de Nosso Lar. Depois elas se reúnem novamente num grande rio. O aeróbus, ou aerobus, como vocês quiserem, né, é um veículo que trafega pelas cercanias de Nosso Lar e leva também, ele leva os mensageiros, as entidades espirituais para determinadas regiões. Vamos ver como é que é o aeróbus. Nós temos 2 versões do aeróbus. Depois a gente pode escolher um modelito melhor, né? Esse veículo, ele tem grandes proporções, ele é grande e, segundo André Luiz, parece que ele tem uns fios invisíveis ligando aquelas antenas a alguma coisa. O aerobus trafega a velocidade grande, né? Tanto é que quando ele se valeu do aerobus para se locomover, ele diz que uma grande extensão foi percorrida em poucos minutos, e ele diz que ele não conseguia observar o que estava acontecendo do lado de fora, ele não conseguia ver as edificações de tão depressa que o aerobus andava. Essa senhorinha, Dona Eigorina Cunha, é a responsável pela planificação da cidade de Nosso Lar. Como acontece essa história? Durante o sono, ela se transportava para Nosso Lar e observava como eram aquelas edificações. Então ela começou a escrever. Depois que ela voltava, ela lembrava e começava a descrever como eram as coisas. Inclusive ela fazia desenhos também. Ela fez desenhos disso. Agora, como boa e séria espírita, ela foi até o Chico Xavier para mostrar esses desenhos que ela fez. E ele também, como se desdobrava, verificou que realmente os desenhos correspondiam à cidade Nosso Lar.
André Luiz, depois, mais tarde, teve permissão para escrever para a Terra, né? Ele começou a ver quantas coisas importantes ele tinha a relatar, que ele foi pedir permissão para a governadoria. Ele disse assim, eu quero enviar para a Terra as coisas que eu estou aprendendo aqui. Eu acho importante relatar para os meus irmãos, né? No ano de 1944, então, ele entra no mercado editorial pelas mãos de Chico Xavier, que lhe emprestou as mãos, emprestou a mente para que ele pudesse relatar tudo aquilo que ele vivenciou, né? Transforma-se num objeto de estudo, discussão e deslumbramento nos círculos espíritas do país. Existem alguns confrades que não admitem a intervenção do André Luiz, não sei porquê, né? Ele trouxe tantas informações, e informações tão importantes para nós, mas existem alguns confrades que não admitem esses relatos do André Luiz. Então, o que foi que André Luiz escreveu? Esta aqui é a coleção A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros que começa com o Nosso Lar, depois Os Mensageiros. Lá no livro Nosso Lar, numa das capas dele, numa das páginas, tem a sequência que ele sugere que se leia. Tá? Então, não é pegar qualquer livro em qualquer ordem. Ele sugere a leitura numa determinada sequência. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Muitos desses relatos são feitos com um pouco, vamos chamar assim, romanceados, né? Eles fazem uma descrição dos casos envolvendo pessoas encarnadas e desencarnadas para nos transmitir conhecimentos, né? Da vida espiritual e da vida material. Quem quiser estudar essa série de 13 livros pode encontrar 2 livros extremamente facilitadores desse estudo. A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, e este roteiro de estudos da obra de André Luiz. Este é por Eurípides Couto. Ali é um grupo de pessoas que fez isso. Então, o que eles fazem neste livro? Aliás, nos 2. Eles fazem um resumo, capítulo a capítulo dos livros. Então facilita, mas esses resumos são tão envolventes que nos remetem imediatamente à obra. Então a gente diz, puxa vida, se este resumo, eu já fiquei curiosa para saber a história toda, então eu vou lá para o livro. E aí no livro, é claro que a gente vai encontrar muitas outras informações que o resumo só ajudou. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma pequena sinopse de todos os livros do André Luiz. Vamos ter paciência, né, pessoal? Porque depois, se vocês tiverem interesse e quiserem recordar isso que a gente vai colocar aqui, vai estar no site da Luz Divina. Vamos lá. Então, Nosso Lar. O autor narra suas experiências após a desencarnação, descrevendo minuciosamente o sofrido estágio no umbral, detalhando-o. A seguir, ele conta a emoção de ter sido socorrido e levado para uma cidade espiritual denominada Nosso Lar. A partir daí, o livro abre um leque de informações absolutamente inéditas sobre o plano espiritual. Os mensageiros, o que ele relata nos mensageiros? Testemunhos de médiuns desencarnados. Olha, já começou aí o aprendizado. Quer dizer que tem médium lá no plano espiritual também? Tem médium sim, que pode trazer informações
tanto de planos superiores como de planos inferiores. Então, de médiuns que, tendo partido do nosso lar com tarefas específicas, não conseguiram cumpri-la. Que é isso que acontece muitas vezes com os nossos projetos de vida, não é? A gente, quando está desencarnado, projeta, tem um programa de reencarnação e chega aqui e esquece de não cumprir o que a gente prometeu. Missionários da luz, vários processos mediúnicos e as providências do plano espiritual antes, durante e após as reuniões mediúnicas. Então vejam, meus irmãos, que quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente não está sozinho, não. Existe toda uma equipe trabalhando na preparação do ambiente onde a reunião espiritual ou a reunião mediúnica vai acontecer. Há todo um acompanhamento do plano espiritual durante essas reuniões e depois do encerramento. Como é que cada médium encarnado vai sair desse trabalho do qual participou? Tá? Nos domínios da mediunidade, obra inteiramente dedicada à mediunidade, na visão do céu para a terra. Então isso é importante também. Como é que do céu, né, do plano espiritual para a terra, a mediunidade é estudada. A ciência não tardará a identificar o intercâmbio com o plano espiritual. A vivência dos fenômenos mediúnicos repousa na vivência dos ensinos de Jesus. No mundo maior, este livro trata da questão psíquica, abordando os encontros e desencontros da medicina terrena ante as lições da doutrina dos espíritos. O espiritismo descerra o véu que encobre os mistérios dos distúrbios psíquicos, a saber, esquizofrenia, epilepsia, neuroses, várias fobias, ideias fixas, sentimento de culpa e um estudo curioso do caso de mongolismo. Tudo isto no livro No Mundo Maior. Obreiros da Vida Eterna. Esclarece o processo da desencarnação de um colaborador. Lições sobre a loucura, origens, efeitos, tratamento e cura pelas noções reencarnacionistas. Descrição do abismo, que é uma região trevosa, onde espíritos infelizes se apresentam como feras. Cita a moratória terrena concedida a uma pessoa prestes a desencarnar. Aqui nós temos mais um motivo de discussão. Existem alguns irmãos que não admitem essa tal de moratória, ou seja, vou te dar um tempinho mais aqui na Terra para você cumprir com aqueles objetivos que você traçou, ou então para você tentar resgatar aquilo que não foi resgatado ainda. Então, havia um momento para o desencarne, então dá-se uma moratória, um pequeno adiamento da desencarnação. Existem alguns colegas nossos espíritas que não acham que isso não existe, que ou desencarna naquela época ou não vai. Ação e reação, as várias nuances da lei de causa e efeito, ligadas imediatamente à justiça divina, estudadas nas regiões umbralinas. O sofrimento dos espíritos desencarnados, que quando na romagem terrena obscureceram a consciência com poderoso alerta para todos nós. Não podemos nos esquecer do tipo de ligação que nós estabelecemos com o plano espiritual. Entre a terra e o céu, a narrativa é toda embasada na família, no que ela representa, dos dramas cotidianos, dos conflitos multiplicados, de processos obsessivos isolados, tudo isso no lar. A prece refratada, também é engraçado essa conceituação de prece refratada. Então você faz uma prece visando atingir determinada pessoa e essa prece é desviada para um plano superior que vai atuar então sobre aquela pessoa a quem você está dirigindo a prece. O aguilhão da culpa é aqui descrito com cores fortes num alerta de fantástico valor pedagógico. Ensino espírita referente aos
chakras. Chakras ou centros de força, né? Chakra é uma palavra hindu. Libertação. Trata das culpas advindas a todos aqueles que trilharam pelos descaminhos morais. Por sintonia, o culpado será situado em tormentoso clima astral, onde encontrará milhares de espíritos similares. Analisa casos de segunda morte e ovoides. Que história é essa de segunda morte, não é? Como é que a gente pode morrer depois de ter morrido? É estranho isso, né? Morrer duas vezes. Existem dois casos para este relato de segunda morte. Um deles, imaginem, um espírito, segunda morte significa perda do perispírito. Então, como é que a gente pode perder o perispírito, né? Uma das formas é evoluindo, até chegar num ponto em que o nosso perispírito é tão sutil que ele passa mais ou menos a não existir. Não há necessidade, é espírito puro, sem perispírito. E outra forma é justamente o contrário, é prender-se aos estados inferiores, que nós vamos deixando a característica humana e vamos também perdendo o nosso perispírito. Em muitos casos, ele se transforma num verdadeiro ovo. E há alguns casos, inclusive num dos livros recentes que nós lemos, é o Ícaro Redimido, que é a vida do Santos Dumont, depois do suicídio, né? Ele se suicida, e depois a parte mental dele era tão envolvida com os processos de orgulho ferido e de vaidade ferida, que ele foi minguando, foi se transformando num ovoide. E o plano espiritual resolveu então que ele tinha que ser imediatamente, tinha que reencarnar imediatamente, para que o perispírito dele tivesse a chance novamente de voltar a ser humano, forma humana, né? Sexo e destino são as consequências das experiências sexuais e a conduta do espírito quando encarnar. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, homossexualismo, poligamia, divórcio, inibições físicas, crimes sexuais constituem os temas deste livro. E a vida continua. Este livro apresenta o retrato espiritual da criatura ao desencarnar e demonstra que a vivência dos habitantes do além está relacionada com sua condição mental. Isso é mais uma informação importante aqui para nós espíritas, porque a nossa mente conduz depois até o nosso aspecto. Aquilo que nós pensamos é aquilo em que nós nos transformamos. Então, isso é muito importante, o poder do pensamento, aquilo que nós externamos para o plano espiritual é a nossa parte mental. Muito bem. Mecanismos da mediunidade. Foi psicografado simultaneamente por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, o que ele relata? A mediunidade enquadrada em alguns conceitos da física, do magnetismo e principalmente da eletricidade. Então, ele traz para a ciência a parte que a ciência desconhecia da mediunidade. O homem vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimem. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria desconhecidas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente podemos recolher informações pelas vias do espírito, ou seja, através da nossa sensibilidade. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhes estão à disposição, e a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, ao mais das vezes,
as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de seus meios. Como é que isso funciona? Então, nós temos uma entidade espiritual querendo se manifestar através de um médium. Ele tem algumas coisas para transmitir para esse médium, mas ele utiliza o arsenal, vamos chamar assim, o arsenal do médium, né? O que o médium tem para oferecer em relação àquilo que ele quer transmitir. Muitas vezes ele não encontra um médium preparado, seja culturalmente ou seja moralmente, para transmitir aquilo que ele quer falar, quer dizer. Então, um mesmo espírito pode transmitir coisas diferentes a dois médiuns diferentemente preparados, tá? Então, por isso a importância do estudo e da ligação com os nossos mentores, nossos anjos da guarda. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos. Já falei. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, não há mediunidade. Se quiserem afastar os espíritos, é só começar a cobrar. Cobrando, eles vão embora. Pelo menos os bons, né? Evolução em dois mundos também. Este livro foi escrito em parceria com o Valdo Vieira. Demonstra as características da evolução do espírito desde a sua criação, quer no plano espiritual, quer no plano da matéria. Esse livro é um livro de estudo, que a gente tem que abrir, vai lendo e vai rabiscando. Vai rabiscando, vai pondo ponto de interrogação, vai pondo ponto de exclamação, vai revendo muitas vezes um parágrafo que não ficou muito claro, né? Ele mostra as características da evolução do espírito desde a criação. O espírito tem acesso ao plano diferente daquele que ele está, ou seja, o ser encarnado tem acesso ao plano espiritual e o ser desencarnado tem acesso ao plano material. Aliando ciência à doutrina dos espíritos, o autor espiritual oferta-nos material de estudo e aprendizado que engloba praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Fala-nos de Deus, da criação e de todas as criaturas, do tempo, das imensidões. Ainda neste livro, Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. E é por isso que ao encarnarmos como mulheres, não seremos mais homens. Para pensar em casa. Há controvérsias, né? Pergunta para um homem se quer encarnar como mulher. Pergunta se eles querem vir como mulheres na próxima encarnação. Então nós já quitamos a nossa dívida aqui. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então muitas coisas que principalmente quem estuda os milagres de Jesus, ao estudar o perispírito, vai compreender de uma maneira muito, muito clara qual é esse miraculoso. Não há nada de miraculoso. Está tudo contido nas leis que regem o perispírito. A vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado segundo o bem ou o mal que fez. Isso é justiça divina, né? Acha que a gente vai ser premiado por alguma coisa ou vai ser castigado por outra coisa? Não. A justiça divina age inexoravelmente sobre todos nós. As coisas boas e as coisas, na realidade, que nós temos que aprender de novo, né? Porque a gente não faz o mal porque quer, a gente faz o mal por ignorância. Então, exige de nós um novo estudo, uma nova
imersão numa experiência que possa fazer com que a gente compreenda aquele mal que nós causamos. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Então, na realidade, não sei se vocês já observaram como a ciência e o Espiritismo têm caminhado lado a lado, as comprovações que têm sido feitas das coisas que o Espiritismo já trouxe desde 150, 160 anos atrás, estão sendo comprovadas pela ciência. E aqui nós temos outras obras, né? Desobsessão, Agenda Cristã, Conduta Espírita, Respostas da Vida, Sol nas Almas, Sinal Verde, Estude e Viva, Endereço da Paz, Cidade no Além, Busca e Acharás, Apostilas da Vida, Ação e Caminho, A Verdade Responde, Tempo e Nós, Meditações Diárias. Há outros também, que nós não citamos aqui, que depois, de repente, a gente começou a descobrir que há outros livros. Desobsessão, parceria com Valdo Vieira. Aborda temas que orientam os trabalhadores das reuniões de desobsessão, desde o despertar no dia da reunião, a superação de impedimentos, a conversação anterior à reunião, a pontualidade, equipe, educação mediúnica, passes até o seu encerramento. Então, é um verdadeiro manual para os futuros médiuns que vão transitar pelas reuniões de desobsessão. Desde o momento que nós acordamos até o término da reunião de desobsessão, tudo é computado pelo plano espiritual. E, na medida do possível, há algumas correções no caminho, né? Agenda Cristã, o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Então, há várias mensagenzinhas com vários dizeres nesse livrinho Agenda Cristã que nos ajudam bastante na nossa meditação. Nós não vamos falar tudo, senão vai ficar muito ruim. Conduta Espírita. Ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Então, também é um livrinho de consulta, uma mensagem por dia, é muito bom. Respostas da Vida. Respostas da Vida foi interessante a elaboração, porque muitos companheiros, endereçando inquirições ao nosso amigo André Luiz, inspiraram a ele a formação deste livro, que reúne respostas que ele dá em relação à iluminação íntima, relacionamento comum, relativamente à nossa melhoria espiritual. Às vezes é engraçado, às vezes ele se lança a mão de um livro sem saber muito o porquê, né? Depois a gente fica sabendo. Abre ao acaso e vem uma resposta imediatamente a um problema que nós estávamos vivenciando e não sabíamos como resolver. Então a gente vai lá no Respostas da Vida e temos uma orientação. Sol nas Almas, também é um livro de mensagens. O Sinal Verde é um manual de boas maneiras, vocês vão ver. Quem lê o Sinal Verde, os alunos aqui da casa, tem o Sinal Verde como livro de leitura. É um livro de boas maneiras, então ele ensina que a gente deve pedir por favor, peça desculpa, dá licença, a senhora quer alguma coisa, sabe? Então ele fala algumas coisas interessantes, né? Às vezes nos passam despercebidos esses detalhes, mas eles nos levam a respeitar o nosso próximo e respeitarmos a nós mesmos, né? Estude e Viva também é um livro que nós devemos consultar, porque há vários assuntos nesse livro que podem nos esclarecer bastante. Endereços da Paz fala principalmente de coragem e paciência, né? Coisa que a gente nem precisa. Precisa ter coragem para enfrentar o dia a dia e muita paciência para enfrentar o dia a dia. Eu acho que se nós desenvolvermos essas duas grandes virtudes, nós deixaremos de ter
uma série de problemas. Cidade no Além é justamente aquele livrinho feito pela nossa irmã Eidorina Cunha, em parceria com o Chico Xavier, que mostra aqueles esboços que ela, em desdobramento, conseguia captar. Busque e Achareis. Este livro é formulado por diversos espíritos, né? E ele nos dá uma ideia de como nós devemos valorizar a nossa vida e o nosso tempo. Apostilas da Vida também fala sobre alguns apontamentos que eram colhidos nos parques por onde ele transitava, o André Luiz, e colhia estas impressões como ele dizia, dos antigos professores, né? Ação e Caminho. Ele é formado por avisos, lembretes, sugestões e planos, e a ação recordando os melhores caminhos para a concretização dos nossos desejos e ideias. A Verdade Responde, também semelhante a Respostas da Vida, nos mostra a nossa doutrina como uma bênção salvadora para as nossas almas, né? Tempo e Nós, André Luiz em parceria com Emmanuel, para nós valorizarmos o tempo. Nós não temos o direito de perder o nosso tempo, nem de fazer os nossos irmãos perderem tempo. E como é que nós podemos fazer os nossos irmãos perderem tempo? Adiando as tarefas que estão nas nossas mãos e que devem ser passadas para os nossos irmãos. Então a gente estabelece aqui uma barreira. O trabalho que devia ser desenvolvido e chegar ao seu final, através de várias pessoas, não fica parado em nós porque nós não estamos com vontade de fazer. Agora não. Tá? Então nós não temos o direito de fazer os nossos irmãos perderem tempo e nem nós perdermos o nosso tempo. Meditações Diárias é um livrinho que reúne mensagens de vários outros livros, né? Apostilas da Vida, Brilho da Vossa Luz, Caminho Espírita e assim por diante. Em Sinal Verde, nós só pensamos algumas frases para ver a importância desse livro, né? Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia. Faça o mesmo com os outros. Fale em tonalidade não tão alta que assuste, nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouve, né? Existem pessoas que têm um timbre de voz que é uma coisa louca, uma voz ardida, mas tudo isso dá para educar, viu, pessoal? Também não precisa falar tão baixo, né? Vamos controlar o nosso tom de voz e a intensidade. Procure algum detalhe caseiro, viu, rapazes, para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Aquela criatura que está em casa e que vocês chegam em casa e dizem: você não fez nada o dia inteiro. Não fez nada o dia inteiro. Lavou, passou, cozinhou, varreu, limpou. Não fez nada, né? É mais ou menos a mesma história que uma vez perguntaram para o meu marido: você só leciona ou trabalha também? É um ponto de vista, né? Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Então não vamos discutir. Gente, cada parceiro tem a sua história. Cada parceiro já vivenciou uma série de coisas e na presente encarnação está se dedicando a um determinado objetivo, que o outro pode não concordar, tem o direito. Não há erro, não há acerto, cada um é de um jeito. Vamos respeitar, né? Não vamos
promover uma guerra santa, que de santa não tem nada, né, dentro do lar, porque nós não temos a mesma opinião a respeito de alguma causa humana. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Quem mora em prédio de apartamento? Já encontraram vizinhos difíceis? E o que a gente faz? A gente faz mais barulho que o vizinho difícil ou delicadamente só olha, está incomodando, já são 11h30 da noite e a criança não para de correr, de pular lá em cima. É difícil, a convivência é extremamente complicada, né? Então, e essas são algumas, muito poucas coisinhas que a gente encontra no Sinal Verde. O livro é muito rico, vale a pena. Vale a pena a gente ler diariamente uma página. Então, como vocês conseguiram decorar tudo que eu falei, tudo que tem naqueles livros, né? Ficou um pouco difícil. Então, a gente disponibilizou aqui, nós agradecemos a divulgação, que vai colocar no site da Luz Divina, www.luzdivina.org.br/palestras de 2015, para vocês se interessarem, dar uma entradinha no site, dar uma olhadinha naquele resuminho mínimo que foi apresentado a vocês, escolham algum assunto que interessou e vão lá direto no livro. Ou naqueles 2 livros, são livrinhos de bolso de aproximadamente 700 páginas, de 30 por 20 mais ou menos, né? Que trazem todo o resumo da obra de André Luiz. Muito bem, então, começando pelo nosso codificador, né, Allan Kardec, que trouxe para nós de uma maneira estupenda as notícias do mundo espiritual. Depois, completando a obra, André Luiz, o Chico Xavier com o seu mentor Emmanuel, né? Sempre sob o carinho e a observação cuidadosa de Jesus, nós chegamos a um conhecimento que nós não podemos desprezar de maneira alguma, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conquistarmos esse tipo de sabedoria, nós estaremos nos libertando de uma série de problemas que nós mesmos causamos. Se a verdade for divulgada para nós, ela vai nos libertar, desde que nós tenhamos o cuidado de assimilá-la e de nos colocarmos naquelas situações, né? Vamos nos colocar naquelas situações e ver como é que aquela situação foi resolvida na espiritualidade, para que nós não venhamos a nos arrepender depois. Obrigada, André Luiz. Obrigada a todos vocês por estes momentos.